70 anos de vida e uma traição que eu jamais imaginei enfrentar. Meu próprio filho, o menino que gerei e criei, olhou diretamente nos meus olhos e mentiu. Essa dor ainda queima aqui dentro, silenciosa, como se tudo tivesse acontecido ontem. Mas o acerto de contas veio de uma maneira que ninguém poderia prever. Quero compartilhar com vocês a história que mudou completamente a minha vida e a forma como vejo família. Meu nome é Alice Moreira. Moro em Florianópolis, Santa Catarina, um lugar onde o sol quase sempre brilha e as pessoas parecem ser igualmente calorosas. Trabalhei como bibliotecária por 35 anos na Biblioteca de Pesquisas do Banco Central, ali no centro. Entre prateleiras repletas de histórias, construí minha vida, criando meu único filho e compartilhando 40 anos de casamento com meu marido, Osvaldo. Que ele descanse em paz. Minha família costumava ser admirada por todos, ou pelo menos era o que parecia. Aquele dia começou como qualquer outro. O calendário marcava 12 de maio, meu 700º aniversário. Acordei cedo como de costume. A idade pode mudar, mas os hábitos não. Arrumei a cama com os lençóis de algodão que minha querida amiga Margarida havia me dado. Preparei uma xícara forte de café preto e sentei na varanda do pequeno apartamento onde moro há mais de 40 anos. De lá, eu via o contorno da Bahia Norte, o mar serpenteando a cidade. Aquela vista sempre me acalmava, mesmo nos dias de tempestade. Osvaldo havia se ido há 8 anos, levado por um ataque cardíaco durante o sono. Desde então, vivo sozinha no apartamento cheio de memórias. Meu filho, Juliano, se casou com Patrícia há 15 anos. Eles moravam em Jurerê Internacional, um bairro nobre. Ele era gerente de agência de um grande banco, sempre ocupado, sempre em reuniões, e por causa do seu trabalho importante, só visitava a mãe idosa uma vez por mês. Patrícia vinha menos ainda. E a mãe dela, Esther, dona de uma rede de salões de beleza, sempre me olhava como se eu fosse uma antiguaria que merecia um museu, não a vida do genro. Depois do café, fiquei olhando as fotos antigas na estante. Osvaldo sorrindo abertamente, segurando Juliano ainda pequeno na Praia do Forte. Nós 3 celebrando os 15 anos de Juliano, a formatura, o casamento com Patrícia. Momentos congelados de uma família que agora só existia no passado. Decidi que não ficaria mais chorando em casa no meu aniversário. Naquela noite, vestiria minha melhor roupa, respiraria fundo e sairia para a noite como uma mulher que ainda merecia ser celebrada. Durante todo o dia, uma inquietação silenciosa ecoava em mim, um instinto aguçado que só uma mãe reconhece quando há algo errado. Juliano era o filho que esperamos 5 anos, um menino nascido do amor e da esperança. Enquanto tomava meu café, meus olhos repousavam nas fotos emolduradas na sala. Uma me comovia profundamente. Juliano, aos 6 anos, sentado nos ombros do pai, ambos sorrindo como se o mundo fosse deles. Osvaldo depositava todos os seus sonhos naquele menino. Nosso filho vai longe, Alice, ele dizia, orgulhoso. E foi. Formou-se em economia, estudou fora, conseguiu um ótimo emprego no banco. Mas em algum lugar ao longo do caminho, as coisas mudaram. Talvez tenha começado quando conheceu Patrícia, a única filha de Esther, dona de uma rede de beleza nos shoppings da cidade. Patrícia era bonita e educada, mas sempre havia aquele ar sutil de superioridade que me incomodava. Ou talvez tenha começado antes, depois que Osvaldo se foi, quando Juliano teve que assumir mais responsabilidade. Nunca soube ao certo. Só sabia que, com o tempo, suas visitas se tornaram menos frequentes, suas ligações mais curtas e suas desculpas mais comuns. Mãe, estou atolado. Patrícia não está se sentindo bem. Temos um jantar com os pais dela mais tarde. Eu costumava ficar em silêncio, convencendo-me de que era normal, que meu filho tinha sua própria vida agora e eu não deveria ser egoísta. Mas naquele dia, algo dentro de mim mudou. Completar 70 anos parecia monumental. Pensei em todos os aniversários que tive, desde a infância até aquele momento.
Lembrei das festas dos meus pais, dos bolos caseiros, das velas que soprava desejando saúde e amor. Lembrei dos aniversários com Osvaldo, das surpresas dele, dos presentes simples, mas sinceros. E então pensei nos anos recentes, quando as celebrações ficaram vazias, apenas algumas ligações obrigatórias. E se tivesse sorte, uma visita apressada no fim de semana seguinte. Mas neste ano, eu não queria isso. Eu merecia mais. Eu merecia celebrar meus 70 anos plenamente. Peguei o telefone e liguei para Juliano. Ele atendeu após alguns toques, com o tom apressado de sempre. Oi, mãe. Bom dia, filho. Só ligando para te lembrar que é meu aniversário hoje. Eu sei, mãe. Eu ia ligar mais tarde. Feliz aniversário. Obrigada. Pensei que talvez pudéssemos jantar juntos hoje à noite. Faz tempo que não conversamos direito. Ouvi a hesitação, aquela pausa familiar que sempre vinha antes de uma mentira. Mãe, hoje à noite é difícil. Tenho uma reunião importante com um cliente em São Paulo. Vai se estender. Você entende, né? Não posso desmarcar. Minha garganta apertou. Engoli a mistura de decepção e amargura. Claro que entendo. O trabalho vem em primeiro lugar. Que tal almoço neste fim de semana? Eu levo um bolo e a gente celebra direito. Tudo bem, Juliano. Desliguei com o coração vazio. Olhei para a foto na parede, o retrato de Osvaldo ao lado do vaso de flores frescas que eu trocava toda quarta-feira, compradas na feira local. O que você faria, Osvaldo? Sussurrei, como se ele pudesse me ouvir. Fui para o quarto e abri o armário. Ali estava ele, o vestido azul marinho que Osvaldo adorava. Esse vestido foi feito para você, ele costumava dizer. Realça seus olhos. Passei a mão pelo tecido macio, lembrando-me da última vez que o tinha usado, no aniversário de 15 anos de Amanda. Estava um pouco mais apertado na cintura. O tempo não poupa ninguém, mas decidi usá-lo de novo. Peguei os brincos de pérolas que Osvaldo me dera no nosso 40º aniversário, pouco antes de partir. Para a mulher mais preciosa da minha vida, ele havia dito, entregando-me a pequena caixa de veludo azul. Eu ainda me lembrava do jeito que ele me olhou naquela noite. Tomei banho, arrumei o cabelo e fiz uma maquiagem leve. No espelho, estava uma mulher de 70 anos, mas com luz nos olhos. Ainda querendo sorrir, ainda querendo viver. A indiferença do meu filho não tiraria isso de mim. Peguei a bolsa que Amanda me dera no Natal passado, dizendo que eu precisava de algo mais moderno, e saí de casa. Na recepção, Ricardo, o porteiro que me conhecia há décadas, pareceu surpreso ao me ver arrumada. Dona Alice indo para uma festa? Jantar de aniversário? Eu sorri. 70 anos hoje. Sério? Feliz aniversário. A senhora está maravilhosa. Eu ri da gentileza. O homem sempre fora gentil comigo, especialmente depois que Osvaldo se foi. Seu filho vem te buscar? Não, Ricardo. Ele está ocupado. Percebi um brilho nos olhos dele. Talvez pena, talvez raiva contida. Mas ele apenas acenou e chamou um táxi. Enquanto esperava, pensei em ligar para Margarida, minha amiga de longa data. Ela sempre me dizia para sair, jantar fora, conhecer pessoas. A vida não acabou, ela diria. Mas esta noite era diferente. Era meu aniversário, e algo me dizia que eu tinha que encarar esta noite sozinha. O táxi chegou e pedi ao motorista que me levasse ao restaurante O Mirante, onde Osvaldo e eu costumávamos ir em ocasiões especiais. Era caro para uma bibliotecária aposentada, mas hoje eu merecia. Enquanto dirigíamos, observei a cidade pela janela. Florianópolis havia mudado tanto, novos prédios, ruas mais movimentadas, mas a Bahia ainda estava lá, fluindo silenciosamente através dos anos. Pensei em como a vida é como um rio, às vezes calma, às vezes feroz, mas sempre fluindo para frente. Quando o táxi parou, paguei a corrida e saí com cuidado. Minhas pernas não eram tão firmes quanto antes, e os saltos baixos que escolhi para combinar com meu vestido não ajudavam muito. A entrada do restaurante era imponente, com degraus de mármore e portas de madeira lindamente esculpidas.
Lembrei-me da primeira vez que Osvaldo e eu viemos aqui, quando ele foi promovido. Estávamos nervosos, sentindo que não pertencíamos a um lugar tão chique. Miguel, o garçom que trabalhava ali há anos, me reconheceu imediatamente. Ele se aproximou com seu sorriso acolhedor. Dona Alice, há quanto tempo? Estamos celebrando algo especial hoje? Sim, é meu aniversário hoje. Que maravilha! O senhor Juliano virá se juntar à senhora? Uma dor aguda picou meu peito. Todos sempre presumiam que eu não poderia vir sozinha, que é claro que meu filho estaria ali. Como eu explicaria que ele tinha coisas mais importantes para fazer? Não, Miguel, estou aqui sozinha esta noite. 70 anos que merecem ser celebrados, você não acha? Ele acenou educadamente e não disse mais nada. Em seguida, ele me conduziu pelas mesas. Meu coração parou. Ali, perto da janela com vista para a baía, estava Juliano. Não em uma reunião, como havia dito, sentado com Patrícia e a mãe dela, Esther, rindo, levantando taças de espumante. O tempo pareceu congelar. Meu corpo inteiro ficou rígido, a respiração presa na garganta. Miguel percebeu que algo estava errado e me olhou com preocupação. Dona Alice, a senhora está bem? Eu não respondi imediatamente. Meus olhos estavam fixos na cena, como se fosse um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meu filho tinha mentido para a mãe de 70 anos no seu aniversário. Respirei fundo e me recompus. Estou bem. Por favor, me arranje uma mesa tranquila no canto. Ele acenou e me guiou para um local afastado onde eu podia vê-lo sem ser vista. Agradeci e pedi uma taça de vinho branco para acalmar o tremor nas mãos. Quando a bebida chegou, eu ainda não conseguia tirar os olhos da mesa deles. Pareciam tão felizes, tão à vontade. Patrícia usava um vestido caro, brilhando com joias. Esther, cabelo tingido, maquiagem impecável, ria livremente, cheia de confiança. E Juliano, meu filho, sorria como se não carregasse peso algum no mundo, como se não tivesse mentido para a própria mãe. Percebi que estavam celebrando algo. Na mesa, havia pequenas caixas de presente embrulhadas em papel colorido. Seria um aniversário, uma promoção ou apenas mais um jantar em família? Qualquer que fosse o motivo, era claramente mais importante do que passar algumas horas com a mãe no seu 700º aniversário. Dei um gole grande no vinho, sentindo o líquido frio escorrer pela garganta. Nunca fui de beber muito, mas naquele momento, eu precisava disso para anestesiar a dor que inchava em mim. Era uma dor diferente. Não física, não como perder meu marido, mas a dor que vem da traição. Olhei para eles e as memórias vieram em enxurrada. As noites sem dormir, quando Juliano ficava doente, os turnos extras que pegava na biblioteca para pagar a escola particular, as aulas de reforço para ele garantir a vaga na universidade. Osvaldo e eu nunca tivemos muito, mas demos tudo o que tínhamos para aquele menino, nosso orgulho, nossa esperança, nosso futuro. E agora ali estava ele, sorrindo para a mulher que sempre me olhou de cima, a mesma que planejou o casamento inteiro sem me permitir ser mais do que uma convidada. Esther, que adorava me lembrar que a filha havia elevado a vida de Juliano com suas conexões. As imagens passavam na minha frente. Todas as vezes em que fui dispensada, ignorada, ferida, mas ainda assim forcei um sorriso educado. Quantas vezes engoli o choro para não ser a velha chata que eles já pensavam que eu era? Quantas vezes justifiquei a frieza deles para mim mesma? Quando o garçom voltou para anotar meu pedido, encarei o cardápio sem ler uma palavra. Escolhi algo ao acaso. Eu não estava com fome. Meu estômago havia apertado de humilhação. Então, um pensamento começou a se formar lentamente. Algo que eu nunca tinha ousado antes. Algo que faria Juliano perceber que eu não era a mulher fraca e ingênua que ele acreditava. Quando Osvaldo faleceu, 8 anos atrás, ele deixou tudo cuidadosamente planejado. Ele sempre foi o cauteloso, sempre pensando no futuro. Tínhamos poupanças, alguns investimentos, o apartamento quitado
e uma sólida apólice de seguro de vida. Como Juliano era nosso único filho, Osvaldo havia listado o nome dele em muitas das contas e carteiras de investimento, pensando que seria mais fácil para ele administrar quando eu me fosse. Mas havia uma coisa que meu filho não sabia, e era o detalhe mais importante de todos. Eu ainda era a titular primária de todas as contas, com controle legal total. Juliano apenas as gerenciava. Ele tomava decisões de investimento e acreditava que tudo era praticamente dele. Mas eu nunca havia transferido oficialmente a titularidade. Algo no fundo sempre me disse para esperar, para manter aquela autoridade um pouco mais, como se uma voz silenciosa sussurrasse que um dia eu precisaria. E talvez aquele dia tivesse chegado. Tirei o celular da bolsa e encarei a tela por um momento. O que eu estava prestes a fazer mudaria para sempre o relacionamento entre meu filho e eu. Era um passo que eu jamais poderia desfazer. Mas sentada ali sozinha em um restaurante caro no meu 700º aniversário, vendo o filho que eu criei celebrar alegremente depois de ter mentido para mim, eu não me importava mais com as consequências. Meus dedos tremeram ligeiramente na tela. Eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Olhei novamente para a mesa deles. Miguel se aproximou com uma garrafa de vinho, servindo Juliano com o respeito que o restaurante reservava aos clientes ricos e regulares. Meu filho sempre soube encantar as pessoas, como fazer os outros gostarem dele. Herdou isso de Osvaldo. Naquela noite, o mirante estava lotado. Casais elegantes, empresários em reuniões discretas, famílias celebrando marcos. A iluminação suave refletia nos vasos de flores frescas e o som de um piano ao vivo tornava a atmosfera refinada e graciosa. Através das grandes janelas de vidro, a baía cintilava sob as luzes da cidade, uma vista que me comovera inúmeras vezes antes. Enquanto esperava minha comida, continuei observando a mesa deles. Então notei algo que fez meu coração afundar. No centro da mesa havia um pequeno bolo de aniversário. Apertei os olhos para ver melhor, e então a ficha caiu. Era uma celebração de aniversário. Não para qualquer outra pessoa, mas para Patrícia. No bolo, Juliano estava acendendo velas com o número 45. Um raio de compreensão me atingiu. Então, não era apenas uma mentira. Meu filho havia escolhido celebrar o aniversário da esposa em vez do meu. Nunca havia sido um problema antes, quando nossos aniversários caíam próximos. Costumávamos celebrar no fim de semana, com as duas datas honradas. Mas este ano, ele decidiu que o dela merecia ser priorizado, enquanto o meu podia ser esquecido. O calor subiu ao meu rosto. Uma mistura de vergonha e raiva ao observá-los, sentindo-me como uma estranha espiando a vida da minha própria família. Não por ciúmes, nem por desejo de atenção, mas pela profunda pontada de ser desrespeitada, ignorada pela pessoa que me devia a vida. Tomei um gole do vinho. A amargura se espalhou não pela bebida, mas de dentro de mim. Na mesa deles, vi Esther entregar uma pequena caixa para Patrícia. Parecia joias. Patrícia a abriu, ofegou, cobriu a boca e abraçou a mãe apertado. Em seguida, foi a vez de Juliano. Ele tirou uma caixa maior do bolso do paletó. Patrícia a abriu cuidadosamente, os olhos brilhando. Eu não conseguia ver o presente com clareza, mas a reação dela dizia tudo. Era algo especial. Pensei de repente nos presentes que recebi ao longo dos anos. Um cachecol no ano passado, dado com as palavras, para você não pegar frio, como se eu fosse uma velha frágil. No ano anterior, um porta-retratos digital que nunca aprendi a usar. Antes disso, uma cesta de chás. Presentes impensados, gestos frios e obrigatórios, feitos para cumprir tabela. Perdida em pensamentos, quase não notei o que aconteceu em seguida. Amanda, minha neta, apareceu. Ela devia ter estado no lavabo quando cheguei. Correu para a mesa, abraçou a mãe, entregou um pequeno presente embrulhado e começou a gravar a reação de Patrícia no celular. Amanda era a única naquela família que realmente me amava. Ela vinha me visitar com frequência, me contando sobre a escola, as amigas,
O sonho de ser médica. Foi ela quem me ensinou a usar meu celular novo, quem me mostrou como fazer chamadas de vídeo e enviar mensagens. Você tem que acompanhar os tempos, vó, ela dizia, meio brincando, meio carinhosa. Vê-la ali tão linda em seu vestido azul, lembrando-me de minha própria mãe quando jovem, apertou meu coração. Eu sabia que o que estava prestes a fazer a afetaria. Mas também me lembrei de que Osvaldo havia criado um fundo educacional para Amanda no dia em que ela nasceu. Juliano não podia tocar naquele dinheiro. Minha neta estaria segura. Continuei observando aquela família perfeita que não me incluía mais. Esther conversava animadamente. Patrícia sorria enquanto exibia uma nova pulseira, provavelmente o presente de Juliano. Amanda ria, segurando o celular. E Juliano, meu único filho, olhava para elas com orgulho, o mesmo olhar que não dirigia a mim há anos. Naquele momento, finalmente entendi qual era o meu lugar em seu coração. Eu era apenas uma obrigação, alguém que ele visitava por dever, não por amor, alguém que ele podia apagar com uma simples mentira, mesmo no dia mais significativo de todos. Esvaziei minha taça e pedi a conta. Eu não podia ficar sentada ali nem mais um minuto. O garçom olhou intrigado para meu prato intocado. A senhora não gostou da refeição? Posso trazer outra coisa. Não, Miguel. Está tudo ótimo. Só perdi a fome. Ele olhou na direção da mesa de Juliano e um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. A refeição de hoje é por conta da casa, Dona Alice. E feliz aniversário. E aquela gentileza inesperada quase me fez chorar. Eu sorri, agradeci e me levantei. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não sairia como uma mulher ferida e lastimável. Eu os enfrentaria com dignidade, com calma. Mesmo que minhas pernas idosas doessem a cada passo, caminhei direto pelo salão. Juliano me viu primeiro, os olhos arregalados, o rosto mudando de surpresa para desconforto. Patrícia ficou pálida. Esther franziu a testa, claramente irritada com minha presença. Apenas Amanda sorriu abertamente. Vó, que surpresa! A senhora está aqui também. Por que não avisou? Aquela voz doce e inocente me atingiu em cheio. Ela não sabia. Ela não tinha ideia de que o pai havia mentido, de que havia me excluído deliberadamente daquele jantar. Olá, querida, eu disse, beijando sua testa. Eu vim celebrar o meu aniversário, 70 anos hoje. Os olhos dela se arregalaram em choque. Em seguida, ela se virou para o pai, esperando uma explicação. A boca de Juliano se abriu, o rosto ficou vermelho, mas nenhuma palavra saiu. Mãe, eu só. Tudo bem, filho? Eu o interrompi, minha voz estranhamente calma. Eu entendo. O aniversário de Patrícia é obviamente mais importante. Afinal, 45 é um número muito mais significativo do que 70, não é? A mesa ficou em silêncio. Patrícia olhou para baixo, incapaz de me encarar. A boca de Esther se abriu, mas pela primeira vez desde que a conheci, ela estava sem palavras. Amanda olhava ao redor, seu rosto mostrando lentamente a confusão enquanto ela ligava os pontos. Eu só passei para desejar um feliz aniversário à minha nora, eu disse, mantendo meu tom firme, embora minha garganta queimasse. E para te dar um presente, Juliano. Ele parecia confuso. Tirei o celular da bolsa e o coloquei na mesa, com o aplicativo do banco aberto. Acabei de fazer uma transferência. Todo o dinheiro das nossas contas conjuntas foi movido para uma que você desconhece. Seus cartões estão bloqueados e suas autorizações canceladas. Considere o meu presente de aniversário para mim mesma. Liberdade de suas mentiras. A expressão de Juliano mudou de confusão para descrença e pânico total. Meu filho sempre tratou o dinheiro como o poder supremo. Talvez fosse por isso que se dava tão bem com Esther e a família dela. Mãe, você não pode fazer isso! Ele gritou, a voz subindo. Esse dinheiro é nosso. É para cuidar de você quando envelhecer. Então você deveria saber. Eu respondi calmamente. Que esse dia talvez nunca chegue. Eu tenho 70 anos
e sou perfeitamente capaz de cuidar de mim e das minhas finanças. Seu pai foi sábio o suficiente para manter tudo no meu nome, você não acha? Esther recuperou a compostura. Sua expressão de comando habitual voltando. Alice, suas ações são altamente irresponsáveis. Você não pode simplesmente tomar uma decisão financeira tão grande baseada na emoção. Eu posso, respondi secamente. E eu já o fiz, e não me lembro de ter pedido sua opinião sobre como administrar o dinheiro da minha família. Vi Amanda cobrir a boca, tentando esconder um pequeno sorriso. Patrícia permaneceu em silêncio, o rosto mostrando claro constrangimento. Juliano, no entanto, havia perdido completamente o controle. Quanto? Ele exigiu, a voz trêmula. Quanto você transferiu? Tudo, eu disse simplesmente. Cada centavo das nossas contas conjuntas, cada investimento que você gerenciava, até a apólice de seguro de vida do seu pai. Tudo, exceto o fundo educacional de Amanda. Desta vez, foi Patrícia quem reagiu. O rosto dela ficou pálido enquanto se virava para o marido. O quê? Você disse que aqueles investimentos eram praticamente nossos. Você disse que usaríamos esse dinheiro para comprar uma casa nova. Então era isso. Eles haviam planejado usar as economias de uma vida inteira, pelas quais Osvaldo e eu trabalhamos, para comprar uma casa para si mesmos sem sequer me consultar. Uma calma fria se espalhou por mim, mas não havia mais hesitação. Sinto muito desapontar vocês dois, eu disse firmemente. Mas esse dinheiro ainda é meu, e vai continuar assim até que eu decida o contrário. O rosto de Juliano ficou vermelho, as veias na testa saltadas, exatamente como acontecia com Osvaldo quando ficava com raiva. Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso em casa. Você está exagerando. Isso foi só um mal-entendido sobre o jantar. Um mal-entendido? Repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você olhou nos meus olhos e mentiu. Disse que tinha uma reunião quando na verdade estava aqui celebrando o aniversário de sua esposa. Você excluiu deliberadamente sua mãe no seu 700º aniversário. Isso não é um mal-entendido, Juliano. Isso é uma escolha. Lágrimas brotaram em meus olhos, não por fraqueza, mas porque eu queria que ele visse o quanto me havia ferido profundamente. O que parte meu coração não é ter sido excluída. É você não ter tido a coragem de me dizer a verdade. Se você simplesmente tivesse dito, mãe, é aniversário da Patrícia e quero jantar com minha família, eu teria entendido. Eu teria respeitado. Mas você escolheu mentir, como se eu fosse muito tola para lidar com a verdade. A mesa ficou em silêncio. Até a confiança habitual de Esther vacilou. Amanda enxugou as lágrimas em silêncio. Patrícia olhava para as mãos, talvez começando a perceber sua parcela de culpa. Juliano parecia totalmente perdido. Como um menino pego em uma mentira, sem saber o que fazer. Não vou mais incomodar vocês, eu disse, enrolando meu xale nos ombros. Amanda, querida, venha me visitar quando tiver tempo. Minha casa está sempre aberta para você. Eu me virei para sair. Então uma mãozinha agarrou meu braço. Era Amanda. Vó, eu não sabia. O pai disse que a senhora tinha outros planos para hoje. Está tudo bem, querida, eu disse suavemente. Isso é entre seu pai e eu. Ela me abraçou apertado ali no meio do restaurante lotado, sem se importar com quem estava olhando. Senti o cheiro familiar do perfume dela, o que eu lhe dera no seu 13º aniversário. Eu a abracei de volta, percebendo que, não importava o que eu tivesse perdido naquela noite, pelo menos o amor da minha neta permanecia. Saí do restaurante de cabeça erguida, o coração cheio de uma mistura de amargura e alívio. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia de uma coisa: nada seria igual novamente. Naquela noite, no meu 700º aniversário, eu recuperei algo que nem percebia ter perdido: meu poder, minha dignidade e minha voz. O ar da noite estava fresco enquanto eu saía do almirante. Respirei fundo, sentindo a brisa da baía. As luzes da cidade cintilavam sobre a água, douradas e trêmulas.
Fiquei ali por um tempo, olhando para a Bahia que havia testemunhado quase toda a minha vida. Não chamei um táxi imediatamente. Eu precisava andar, deixar meus pensamentos se assentarem. Segui o caminho à beira-mar, meus passos ecoando na noite tranquila. As árvores antigas projetavam longas sombras sob as luzes da rua. Dentro de mim havia um turbilhão de emoções, um toque de arrependimento ao lembrar do olhar atordoado de Juliano, mas no fundo, uma estranha sensação de satisfação. Agora ele finalmente entenderia o que era ser dispensado, ser tratado como uma sombra na vida de outra pessoa. Parei em uma pequena praça, sentei em um banco de madeira desgastado e observei a ponte iluminada e os barcos parados ancorados na água. Peguei meu celular. A tela ainda exibia a confirmação da transferência. Na verdade, eu não tinha transferido tudo, apenas o suficiente para assustá-lo, para fazê-lo entender que eu falava sério. O restante permanecia em nossa conta conjunta, mas eu havia congelado temporariamente o acesso dele. Em apenas algumas horas, quando ele tentasse sacar ou passar o cartão, ele entenderia. O que Juliano não sabia, o que eu nunca tinha contado a ninguém, era que, nos últimos 5 anos, eu estava estudando finanças por conta própria. Começou quando encontrei um livro na biblioteca antes de me aposentar, chamado Finanças para Mulheres Independentes. No início, era apenas curiosidade, mas aquelas páginas despertaram um desejo feroz de aprender. A partir de então, li tudo o que pude. Livros, revistas, artigos online que Amanda me ajudava a encontrar. Fiz cursos gratuitos oferecidos pelo banco e assisti a inúmeros vídeos instrutivos. Com o tempo, aprendi sobre investimentos, taxas de juros e como fazer o dinheiro crescer com sabedoria. Quando Osvaldo estava vivo, ele sempre administrou nossas finanças. Depois que ele faleceu, Juliano simplesmente assumiu esse papel. Ninguém jamais pensou que eu poderia fazer isso sozinha. Todos me viam como uma viúva ingênua que nada entendia de dinheiro. Mas eles estavam errados. Eu entendia. E muito bem. Silenciosamente, eu havia aberto contas que Juliano desconhecia. Comecei com pequenos investimentos seguros. Aprendi a usar aplicativos financeiros e plataformas online, mantendo tudo discreto. Nem Margarida, minha amiga mais próxima, sabia. Enquanto aprendia, observei como Juliano lidava com o dinheiro que Osvaldo havia deixado. Na maioria das vezes, suas decisões eram razoáveis, mas ocasionalmente notei escolhas que beneficiavam mais a ele e a família dele do que a mim. Pequenos gastos aqui e ali, mas que juntos formavam um padrão preocupante. Como quando usou dinheiro para reformar a casa de veraneio em Angra dos Reis que ele chamava de propriedade da família, embora eu raramente fosse lá. Ou quando investiu uma grande quantia em uma empresa de um amigo de Patrícia, ou aquele carro de luxo que ele comprou, justificando-o como manutenção de uma imagem de sucesso para seus clientes do banco. Eu nunca disse uma palavra. Deixei que ele pensasse que eu não entendia, que eu confiava nele completamente. E por um tempo confiei. Confiei no meu filho até esta noite. Agora, sentada naquele banco da praça, observando a Bahia fluir silenciosamente sob as luzes, eu sabia que tinha um novo plano. Um que ia muito além do choque que eu havia causado no restaurante. Eu conhecia meu filho, sua ambição, seu orgulho e sua dependência das aparências. Reabri meu celular e entrei na plataforma de investimentos. Juliano provavelmente nunca suspeitou que eu pudesse acessar carteiras, fundos, ações de alto risco com retornos elevados. Comecei a fazer ajustes estratégicos, realocando ativos, alterando índices, remodelando a carteira. Eu não estava agindo por raiva. Cada passo que dei foi cuidadosamente calculado com base no conhecimento que construí ao longo dos anos. Eu não queria destruir meu filho. Eu queria lhe dar uma lição sobre respeito, sobre consequências e sobre o valor do que realmente importa na vida. O vento aumentou, balançando as folhas e trazendo o cheiro de chuva de longe. O tempo em Floripa podia mudar rapidamente em noites como aquela. Guardei o celular, levantei-me, sentindo a dor nas pernas após um longo dia,
e caminhei em direção à rua principal para chamar um táxi. O motorista, com a minha idade, tagarelava sobre o tempo, o trânsito e como a cidade havia mudado. Eu respondi brevemente, minha mente ainda girando em torno do meu novo plano. Quando cheguei ao meu prédio, Ricardo, o porteiro, ainda estava de plantão. Ele me olhou com curiosidade, provavelmente esperando que eu voltasse com meu filho, ou pelo menos de melhor humor. Boa noite, dona Alice. A senhora teve um bom jantar? Foi interessante, eu disse suavemente, cheio de surpresas. Ele acenou sem perguntar mais, algo que eu sempre apreciei nele. Ele sabia quando ficar em silêncio. Escolhia as escadas em vez do elevador, como sempre fazia quando precisava pensar com clareza. Cada degrau parecia uma pequena vitória. Quando abri a porta do meu apartamento, o silêncio familiar me envolveu novamente. Acendi as luzes e olhei em volta. As paredes ainda exibiam fotos antigas, os móveis que Osvaldo e eu escolhemos juntos décadas atrás, os livros organizados em pilhas em todos os cantos, um hábito de bibliotecária que nunca desvanece. Fui para o quarto, tirei os sapatos que estavam machucando meus pés, tirei o vestido azul marinho e vesti um roupão macio. Depois de lavar o rosto e remover a maquiagem, vi no espelho uma mulher de 70 anos com os olhos brilhando com uma determinação e força que eu não sentia há anos. Voltei para a sala de estar. Fui à estante. Afastei alguns volumes e peguei a caixa de madeira esculpida que Osvaldo me dera no nosso vismito aniversário de casamento. Dentro estavam documentos importantes, escrituras de propriedade, apólices de seguro e, o mais importante, o testamento de Osvaldo. Sentei-me à mesa de jantar, desdobrando cada folha com cuidado, revisando cada cláusula, fazendo anotações. Osvaldo sempre foi meticuloso, especialmente com finanças e questões legais. O testamento declarava claramente: eu era a única herdeira com autoridade total sobre todos os bens. Juliano só herdaria após a minha morte, mas sob uma condição específica. Apenas se demonstrasse cuidado e respeito genuínos por sua mãe durante toda a vida dela. Osvaldo me entendia melhor do que qualquer um. Ele sabia que eu jamais deserdaria nosso filho, mas queria garantir que eu fosse tratada com o respeito que merecia. Na época, pensei que aquela cláusula era desnecessária. Agora, percebi que era quase profética. Guardei os papéis e fui até a janela. A chuva tinha começado a cair, suave primeiro, depois se transformando em uma cortina branca. As luzes da rua brilhavam contra o pavimento molhado. Fiquei ali observando as pessoas apressadas em busca de abrigo. Carros diminuindo a velocidade sob o temporal. Meu telefone tocou. Era Juliano. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Então vieram as mensagens. Mãe, precisamos conversar. Por favor, atenda. O que a senhora fez? Por que fez isso? Estou indo para aí. Eu sorri fracamente. Claro que ele viria. Não por preocupação comigo, mas pelo dinheiro. Comecei a me preparar para o que viria a seguir. Preparei uma xícara de chá de camomila, arrumei a sala e me sentei na poltrona de couro marrom de Osvaldo. Aquela que ainda parecia quente, ainda parecia segura. A campainha tocou exatamente 23 minutos depois. Juliano sempre foi pontual, especialmente quando se tratava de seus interesses. Abri a porta. Ele estava lá, encharcado pela chuva, a gravata frouxa, o paletó pingando. O rosto confiante que eu conhecia a vida toda estava contorcido de preocupação e raiva. Ele entrou sem esperar por um convite. Mãe, a senhora perdeu o juízo? Por que fez isso? A senhora tem ideia do que causou? Tenho contas, contratos, investimentos pendentes. Patrícia está em choque. Amanda chorou a noite toda. Tive que sair da festa por causa dessa loucura. Fechei a porta calmamente e disse: Olá, Juliano. Sente-se, tome um chá e vamos conversar como adultos. Meu tom calmo o desarmou. Ele provavelmente esperava encontrar uma velha frágil e culpada, pronta para pedir desculpas. Em vez disso,
Ele estava encarando alguém composta e inabalável. Você acha que eu vim aqui para tomar chá? Ele retrucou. Quero que a senhora desfaça tudo agora. Reabra as contas. Mova o dinheiro de volta. Restaure meus cartões. Sente-se, Juliano. Minha voz era cortante e firme, como quando ele era criança. Surpreendentemente, ele obedeceu, caindo no sofá. Eu servi o chá, coloquei uma xícara na frente dele e sentei-me de volta. O que você fez hoje é imperdoável, comecei. Você não apenas mentiu, você excluiu deliberadamente sua mãe de uma celebração de família no dia do aniversário dela. Mãe, foi só um mal-entendido. Nós planejamos celebrar seu aniversário neste fim de semana. Hoje à noite era só para a Patrícia. Algo mais íntimo. Íntimo o suficiente para incluir sua sogra, mas não sua mãe. Ele se calou. Olhei direto nos olhos dele. Você precisa entender que o que seu pai deixou não eram apenas números em uma conta bancária. Era suor, sacrifício e sonhos. A maior parte era para você, para lhe dar as oportunidades que nunca tivemos. Tomei um gole de chá antes de continuar. Você se lembra quando tinha 17 anos e queria estudar fora? De onde você acha que veio aquele dinheiro? Seu pai vendeu o pedaço de terra que ele mais amava, aquele que ele dizia que seria nossa casa de aposentadoria. Ele abriu mão desse sonho só para que você pudesse ter uma chance no seu. Juliano olhou para baixo, em silêncio. E quando você quis estudar mais em São Francisco? Eu voltei a trabalhar em tempo integral, e seu pai pegou turnos noturnos de consultoria só para que você tivesse uma educação confortável. Eu sei, mãe. Eu sempre fui grato. Não, Juliano. Gratidão não é só palavras. Ela se reflete em como você trata as pessoas, nas suas escolhas, no seu respeito. E hoje, você fez o oposto. Levantei-me, caminhei até a estante e peguei um álbum de fotos antigo de couro. Sentando ao lado dele, abri-o com cuidado. Olhe aqui, seu 6º aniversário. Eu estava terrivelmente doente, mas mesmo assim fiz para você um bolo de morango com chocolate, do jeito que você gostava. Virei outra página. Aqui está o dia da sua formatura no ensino médio. Seu pai saiu do trabalho mais cedo só para estar presente. Ele quase perdeu uma reunião importante, mas disse que nada era mais importante do que aquele momento. Enquanto eu falava, Juliano emudeceu. A raiva em seu rosto deu lugar lentamente à reflexão. Família, eu disse suavemente. Não é apenas compartilhar sangue ou sobrenome. É colocar um ao outro em primeiro lugar, mostrar respeito, lembrar de onde você veio e quem esteve ao seu lado quando a vida ficou difícil. Fechei o álbum e o coloquei na mesa. Quanto ao dinheiro, não se preocupe. Não estou planejando deixar você sem nada, mas de agora em diante as coisas serão diferentes. Eu sou totalmente capaz de gerenciar minhas próprias finanças, exatamente como fiz silenciosamente por anos. O rosto de Juliano congelou, a descrença estampada nele. Eu sorri. Isso mesmo, Juliano. Sua mãe, a mulher que você achava fraca e velha, aprendeu sobre investimentos, finanças e mercado. E eu estive observando cada passo que você deu com esse dinheiro. Tive que admitir que a maioria das decisões de Juliano havia sido sólida, mas algumas me fizeram questionar seu julgamento. Peguei meu telefone, abri o aplicativo do banco e o entreguei a ele. Veja, estes são extratos de contas que você nem sabia que existiam. Eu as gerenciei sozinha durante os últimos 5 anos, e aqui estão os lucros que obtive. Compare-os com o que você fez no mesmo período. Juliano encarou a tela, atordoado. Seus olhos acompanhavam os números, gráficos e percentuais de crescimento. Sua expressão mudou de choque para algo que se assemelhava a um novo respeito. Como a senhora aprendeu tudo isso? Ele perguntou calmamente. Do mesmo jeito que aprendi tudo o mais na vida, meu filho. Estudando, observando e praticando. Envelhecer não significa se tornar indefeso. Significa ter experiência, perspectiva e, o mais importante, saber quando agir. Peguei meu telefone de volta e o coloquei no bolso do roupão. A partir de amanhã, restaurarei parte do seu acesso.
Você poderá usar seu cartão e fazer transações limitadas, mas o controle principal fica comigo. Todos os meses, revisaremos os gastos juntos. A voz de Juliano subiu. A senhora está me tratando como uma criança. Não, Juliano, eu disse firmemente. Estou tratando você como um adulto que precisa reaprender o que significam respeito e honestidade. Se você quer recuperar minha confiança, terá que provar isso com ações, não com palavras. A chuva continuava a bater na janela, o trovão se aproximando. Um relâmpago iluminou o quarto com uma luz azul pálida. E a casa nova? Ele perguntou, ainda amargurado. Patrícia já escolheu os móveis. Eu balancei a cabeça, desapontada por sua mente ainda estar em coisas materiais. A casa pode esperar. No momento, há coisas mais importantes que precisam ser reconstruídas. Ele olhou para sua xícara de chá, o rosto cheio de confusão. Naquele momento, eu não via mais um adulto, mas o menino que um dia correu até mim, mostrando orgulhoso um desenho colorido da escola, esperando minha aprovação. Eu não sei se posso perdoar a senhora, ele disse suavemente. E eu também não sei se posso perdoar você, respondi honestamente. Mas não se trata de perdão agora. Trata-se de recomeçar, de aprender a reconstruir uma família. Isso leva tempo. Levantei-me, sinalizando o fim da nossa conversa. Está tarde. Você deve ir para casa, conversar com Patrícia, explicar as coisas para ela. Falaremos novamente amanhã. Ele se levantou devagar, ainda incerto, e parou na porta. Feliz aniversário, mãe. As palavras vieram tarde, mas foram um começo. Obrigada, filho, eu respondi. Depois que ele saiu, voltei para a janela, observando a chuva cair. A suposta vingança que eu havia executado nunca foi realmente sobre o dinheiro. Embora o dinheiro tenha sido a ferramenta que forçou Juliano a encarar seus erros, meu verdadeiro propósito era reafirmar meu lugar neste mundo, recuperar minha voz, minha independência. E pela primeira vez em anos, dormi em paz, sabendo que havia retomado o controle da minha vida. Na manhã seguinte, o céu estava excepcionalmente claro, como se a tempestade tivesse lavado não apenas as ruas de Florianópolis, mas também meu próprio espírito. Acordei cedo, como fiz por 70 anos. Preparei uma xícara forte de café preto sem açúcar e a levei para a varanda. A cidade estava acordando, pessoas correndo para o trabalho, portas de lojas se abrindo, a luz do sol brilhando na Bahia Norte. Eu inalei profundamente, respirando o cheiro fresco e úmido da manhã. Embora a noite anterior tivesse sido turbulenta, meu coração estava calmo. Por volta das 7h30, meu telefone tocou. Era Margarida, minha amiga de longa data, ligando com um desejo de feliz aniversário atrasado. Alice, me perdoe. Passei o dia todo no hospital com minha neta. Ela quebrou o braço na escola. Só cheguei em casa tarde e caí no sono direto. Não se preocupe, Margarida. Como a pequena está? Está bem, felizmente. Nada grave. Mas me diga, como foi seu aniversário? Juliano fez algo especial? Hesitei. Embora Margarida fosse a pessoa em quem eu mais confiava, achei difícil falar sobre a noite anterior. Diferente do que eu esperava, eu disse brevemente. Te conto amanhã, quando nos encontrarmos. Isso não soa bem. Quer que eu passe aí? Podemos tomar um café, conversar um pouco. Não precisa, Margarida. Tenho algumas coisas para resolver, mas vamos almoçar amanhã no Mercado Central como costumávamos. Depois de desligar, terminei meu café e me preparei para sair. Escolhi um vestido azul marinho, uma camisa de algodão branca engomada e o simples colar de pérolas que Osvaldo me dera no nosso 10º aniversário. Escovei meus cabelos prateados com capricho, usei um pouco de spray para mantê-los no lugar e apliquei um toque de batom e pó. No espelho, vi uma mulher de 70 anos que parecia composta, confiante e digna. O prédio onde eu costumava trabalhar, a agência do Banco Central no centro, ficava a apenas cerca de 15 minutos a pé do meu apartamento. Decidi caminhar, aproveitando o ar fresco da manhã. Ao longo do caminho,
Cumprimentei alguns vizinhos, troquei algumas palavras com o vendedor de flores da esquina e acenei para o segurança em frente ao prédio de escritórios por onde eu passava todos os dias. Quando o banco surgiu à vista, sua arquitetura de vidro elegante reluzindo sob a luz do sol, as memórias voltaram em massa. Foi aqui que conheci Osvaldo, onde trabalhei a vida toda, onde fiz amigos para a vida. Entrei e me aproximei da recepção. Bom dia, gostaria de ver o Sr. Augusto Ramos. A jovem recepcionista olhou para cima, surpresa. O Sr. Ramos está em reunião. A senhora tem compromisso? Não, mas diga a ele que Alice Moreira está aqui. Ele entenderá. Ela hesitou, mas pegou o telefone. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. O Sr. Ramos pediu para a senhora aguardar um momento. Ele já vem. Eu sorri. Augusto e eu havíamos trabalhado juntos por mais de 20 anos. Eu o treinei quando ele ainda era um estagiário desajeitado. Como pesquisar documentos, como organizar arquivos de casos. Agora, ele era o diretor financeiro do banco. Ainda o homem gentil e confiável que eu me lembrava. Em menos de 5 minutos, Augusto apareceu, alto, com os cabelos grisalhos. Alice, que surpresa! Por que não ligou antes? Ele me abraçou calorosamente. Foi uma decisão de última hora. Espero não estar interrompendo. Interrompendo? Nunca. Eu sempre terei tempo para você. Venha para o meu escritório. Caminhamos pelo corredor familiar, passando pela biblioteca onde eu costumava trabalhar. Alguns funcionários mais antigos me reconheceram e sorriram. O escritório dele, no 10º andar, era espaçoso, com janelas com vista para o centro da cidade. As paredes estavam forradas com certificados, fotos de família e uma foto emoldurada que reconheci imediatamente, tirada na minha festa de despedida de aposentadoria. Café ou algo mais forte? Ele brincou. Café está ótimo, obrigada. Sentei-me na confortável cadeira em frente à sua mesa. Então, Dona Alice, a que devo a honra desta visita? Ontem foi seu aniversário, certo? 70 anos. Sua memória está tão afiada quanto sempre, Augusto. Isso mesmo. E é por causa desse aniversário que estou aqui. Eu lhe contei tudo. A mentira de Juliano, o jantar no restaurante e a decisão que tomei naquela noite com as contas. Augusto ouviu atentamente, sem interromper. Agora eu não sei o que fazer, admiti. Eu queria lhe dar uma lição sobre família e respeito, mas não quero arruinar sua carreira ou destruir nosso relacionamento. Ele ficou quieto por um momento, pensativo. Quando sua assistente trouxe o café, ele esperou que ela saísse antes de falar. Alice, você sempre foi uma das pessoas mais racionais e de forte vontade que já conheci. Mas poucos percebem que há um fogo dentro de você que é igualmente poderoso. Eu sorri fracamente. O que seu filho fez foi errado. Sem dúvida. Mas a verdadeira questão é: o que você quer? Eu quero que ele entenda, Augusto, que sinta o que é ser dispensado, ser excluído do que realmente importa, a família. Quero que ele aprenda a valorizar o que não pode ser comprado com dinheiro. Augusto acenou. Então, precisaremos de uma abordagem mais inteligente. Pelas 2 horas seguintes, elaboramos juntos um plano detalhado. Com sua experiência e conexões no mundo bancário, Augusto poderia me ajudar a executar tudo legalmente, transparentemente e estrategicamente o suficiente para fazer Juliano reavaliar suas ações. Ele não teria concordado se soubesse minhas intenções completas, mas eu sabia que funcionaria. Saí do Banco Central com uma pasta na bolsa e um renovado senso de propósito. Caminhei até o escritório de Roberto Horta, um velho amigo de Osvaldo e nosso advogado de família. Eu não havia marcado hora, mas, assim como com Augusto, eu sabia que ele me receberia. Roberto parecia mais velho. Lembrei-me, quase 80 anos, com ombros curvados e uma voz mais fraca, mas seus olhos ainda estavam afiados e sua mente tão lúcida quanto sempre. Alice, Deus a abençoe. Há quanto tempo? Faz um tempo, Roberto, desde a festa de 15 anos de Amanda no ano passado. A pequena Amanda.
Ela deve ser uma linda jovem agora. Ela está ótima, quer fazer medicina, tão esperta quanto o avô. Conversamos um pouco, relembrando velhos amigos e dias passados. Então, expliquei por que estava ali. Assim como Augusto, Roberto ouviu atentamente sem interrupção. Quando terminou de revisar meus documentos, ele acenou, sua voz quente e firme. O que a senhora está planejando é totalmente legal e muito sábio. Osvaldo ficaria muito orgulhoso de como a senhora administrou bem as coisas. Saí do escritório dele com outra pilha de papéis e concordei em retornar na próxima semana para assinar os documentos oficiais. O plano estava em movimento. Almoçamos em um pequeno restaurante ali perto, conversando sobre idade, saúde e os anos que nunca mais voltam. Roberto havia perdido a esposa 3 anos antes, e a tristeza silenciosa de um homem vivendo com memórias ainda pairava em seus olhos. Como você conseguiu, Alice? Depois que Osvaldo se foi, como você continuou vivendo? A pergunta me pegou de surpresa. Raramente falava sobre isso. Eu não acho que seguir em frente seja a frase certa, Roberto. Osvaldo ainda está aqui, nas memórias, nos hábitos que mantive, em cada decisão que tomo. Mas eu aprendi que a vida não para. A melhor forma de honrar os mortos é continuar vivendo plenamente. Ele acenou e não insistiu mais. Depois do almoço, ele fez questão de me acompanhar até o táxi, recusando-se a me deixar caminhar no calor do verão. Nos despedimos, prometendo não deixar tantos anos passarem antes de nos encontrarmos novamente. Em vez de ir para casa, pedi ao motorista para me levar ao banco onde Juliano trabalhava. O prédio era alto, com uma fachada clássica restaurada e um interior moderno. O nome do banco brilhava em letras douradas acima da entrada principal. Subi os degraus e fui até a recepção. Gostaria de ver o Sr. Juliano Moreira. A recepcionista, elegantemente vestida, olhou para mim educadamente, mas com curiosidade. A senhora tem hora marcada? Não, mas diga a ele que a mãe dele está aqui. Seus olhos se arregalaram. Claro, todos no banco conheciam Juliano, o jovem gerente em ascensão rápida. Mas poucos, se é que algum, já tinham visto a mãe dele. Por favor, aguarde um momento. Ela fez uma ligação rápida, depois me encaminhou para uma sala de espera privada. A sala era decorada com bom gosto, com cadeiras de couro, pinturas emolduradas e uma pequena mesa com café, água e biscoitos. Sentei-me calmamente, observando pessoas de terno passarem pelo corredor de vidro. 10 minutos depois, Juliano entrou, visivelmente tenso. Seu terno perfeitamente ajustado não conseguia esconder a exaustão em seu rosto. "O que a senhora está fazendo aqui, mãe?" Ele perguntou, fechando a porta atrás de si. "Eu queria conversar", eu disse calmamente. "E que lugar melhor para discutir assuntos financeiros do que onde você trabalha?" Ele passou a mão pelo cabelo, um hábito que ele tinha desde a infância sempre que estava nervoso. "Sobre a noite passada, eu quero pedir desculpas. Eu não deveria ter mentido para a senhora. Você está certo. Você não deveria. Mas não é por isso que vim aqui." Abri minha bolsa, tirei a pasta que Augusto e Roberto haviam preparado e a coloquei na mesa. "O que é isso?" Juliano perguntou, os olhos fixos na pilha de papéis. "Estes são os novos termos relativos aos bens da família. Eu os preparei hoje de manhã com algumas pessoas muito competentes." Ele folheou as páginas, o rosto gradualmente ficando pálido. "A senhora está me cortando da herança?" "Não, Juliano. Estou simplesmente reestruturando os bens. Cerca de 60% irá para um fundo educacional em nome de Amanda. Cerca de 30% estou guardando para minhas próprias despesas de vida e doações de caridade. Os 10% restantes irão para você imediatamente. Apenas 10%? A senhora está me deixando 10% de tudo o que o pai construiu? Não, meu filho. Estou lhe dando 10% do que seu pai e eu construímos juntos. E junto com isso, uma oportunidade." "Que tipo de oportunidade?" "Uma oportunidade de reconstruir nosso relacionamento, de provar que você entende o valor da família além do dinheiro. Se você conseguir fazer isso dentro de 1 ano,
Revisaremos tudo novamente. Juliano levantou-se abruptamente, andando de um lado para o outro, o rosto mudando de raiva para confusão, depois amolecendo lentamente. A senhora faria tudo isso por causa de um jantar. Não é por causa de um jantar, Juliano. É por causa dos anos em que você foi distante, desonesto, desdenhoso. Você se tornou alguém que seu pai e eu mal reconhecemos. Um homem que valoriza status e imagem acima do amor e da lealdade. Ele parou e olhou para mim. Por um momento, vi um brilho de entendimento em seus olhos, antes que desaparecesse por trás da expressão fria de um empresário. Eu tenho uma reunião importante em 5 minutos. Podemos conversar mais tarde? Claro. Mas antes de eu ir, há mais uma coisa. Liguei para o senhor Augusto Ramos, o diretor financeiro do seu banco, esta manhã. Juliano congelou. O que a senhora disse a ele? Conversamos por quase meia hora. Ele é um velho amigo de seu pai, um homem gentil. Ele ficou surpreso ao saber que ontem foi meu 700º aniversário e que você, um de seus gerentes mais talentosos, havia mentido para evitar jantar com a própria mãe. O rosto de Juliano ficou branco. A senhora não pode. Ah, eu posso. E sabe o que ele disse? Que os valores familiares são o alicerce da cultura bancária, que a integridade começa em casa. Juliano afundou na cadeira, parecendo menor de alguma forma. Por que a senhora faria isso comigo? Sua voz estava trêmula, quase frágil. Eu me aproximei. Porque eu amo você. Eu amo o filho que você foi e ainda acredito no homem que você pode se tornar. Mas às vezes o amor precisa ser firme. Ajustei meu lenço e disse gentilmente: todos os documentos estão aqui. Você pode levá-los ao seu advogado, mas eles são totalmente legais e já estão assinados. Guardei os originais em um lugar seguro. Eu me virei para sair, então fiz uma pausa. E não se preocupe com o Sr. Ramos. Ele não vai punir você. Na verdade, ele nos convidou para jantar na casa dele neste sábado à noite. Ele disse que gostaria de conhecer o filho de seu velho amigo. Saí antes que Juliano pudesse dizer qualquer coisa, sabendo que havia plantado não apenas medo em seu coração, mas também a semente de esperança de mudança. O resto do dia passou em um turbilhão de recados. Parei em alguns escritórios, assinei mais papéis e reorganizei minha vida de maneiras que nunca pensei que faria aos 70 anos. Quando cheguei em casa, já estava escuro. Amanda estava sentada nos degraus em frente ao prédio. Quando me viu, levantou-se e correu para meus braços. Vó, onde a senhora esteve o dia todo? Tentei ligar, mas a senhora não atendeu. Eu tinha algumas coisas para resolver, querida. Entre. Eu já fiz chá. Ela se sentou, parecendo preocupada. Vó, o que está acontecendo? O pai chegou em casa ontem à noite péssimo. Saiu cedo hoje de manhã e a mãe está chorando sem parar. Ninguém me fala nada. Segurei a mão dela, jovem, quente e cheia de vida. Amanda, às vezes os adultos cometem erros, e às vezes esses erros têm consequências. Seu pai e eu estamos tentando resolver as coisas. É sobre dinheiro? Eu ouvi a mãe falar algo sobre contas bloqueadas e a casa nova. Dinheiro é só um símbolo, Amanda. O que realmente importa são o respeito, o amor e a honestidade. Valores que eu espero que você sempre cultive. Seus olhos, tão parecidos com os de Osvaldo, procuraram os meus. A senhora vai ficar bem? A pergunta ficou presa na minha garganta. Eu vou ficar bem, querida. Na verdade, eu acho que estou melhor do que nunca. Conversamos sobre a escola, os planos para a faculdade de medicina e o livro que estávamos lendo juntas. Quando ela se levantou para ir embora, me abraçou apertado. Eu tenho orgulho da senhora. O que quer que a senhora tenha feito, acho que o pai mereceu. Eu ri baixinho da sua franqueza. Como você sabe disso? Porque eu conheço meu pai e porque confio na senhora mais do que em qualquer pessoa no mundo. Depois que ela se foi, sentei na varanda, observando as luzes da cidade refletindo na baía, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias.
Eu não sabia o que o futuro reservava, se Juliano aceitaria os novos termos, se nosso relacionamento poderia ser curado. Mas eu tinha uma certeza. Aos 70 anos, eu havia reencontrado minha voz, e jamais permitiria que alguém a tirasse de mim novamente. Foram necessários anos sendo tratada como uma opção de segunda mão na vida do meu próprio filho para eu perceber algo simples. Ninguém decide meu valor além de mim. Algo em mim despertou naquela noite do meu 700º aniversário. Uma parte de mim que eu havia esquecido há muito tempo, minha autoestima, minha força interior e minha capacidade de me levantar e exigir o respeito que mereço. Quando liguei para Juliano naquela manhã, nunca imaginei que uma simples chamada me levaria até aqui. Nunca imaginei que acabaria sentada sozinha em um restaurante chique, vendo meu filho celebrar o aniversário da esposa depois de ter mentido para mim. E nunca pensei que tomaria decisões tão ousadas, reorganizando não apenas as finanças da nossa família, mas todo o nosso relacionamento como mãe e filho. Ainda consigo visualizar o olhar de choque no rosto dele quando me viu entrar naquele restaurante. Lembro-me da confusão em seus olhos quando ele percebeu que eu havia tomado o controle de todas as contas. Lembro-me do momento de vulnerabilidade quando nos encontramos em seu escritório. Quando ele finalmente entendeu que a velha frágil que ele havia dispensado tinha mais força financeira e emocional do que ele jamais imaginou. Eu não tenho ideia do que está por vir para minha família. Talvez Juliano aceite os novos termos e entenda a lição que estou tentando ensinar. Talvez não. Talvez com o tempo ele volte a ser o filho amoroso e respeitoso que um dia foi. Não tenho certeza se Patrícia superará o ressentimento quando a casa nova escapar do alcance ou quando os planos deles forem atrasados. Ou se Esther, a mãe da minha nora, que sempre julgou cada detalhe, um dia me olhará de forma diferente, talvez com o respeito que tanto ansiei. O que eu sei é que depois de muitos anos, estou finalmente vivendo a minha maneira. Faço minhas próprias escolhas, digo o que penso, expresso minhas necessidades, desejos e limites. E isso, meus amigos, vale mais do que qualquer conta bancária, jantar de luxo ou reputação social. Oswaldo costumava dizer que a vida sempre nos ensina as lições de que precisamos, mesmo que demore uma vida inteira para entendermos. Acho que finalmente entendi a lição que ele queria que eu aprendesse quando insistiu para que meu nome permanecesse nas contas, quando adicionou aquela cláusula em seu testamento exigindo que Juliano demonstrasse respeito. Ele sabia, como sempre soube, que um dia eu precisaria dessa proteção, dessa ferramenta para manter meu lugar na vida. Tenho pensado muito sobre o que significa envelhecer em uma sociedade que idolatra a juventude, a produtividade e o sucesso instantâneo. Nós, a geração mais velha, somos frequentemente feitos para nos sentir invisíveis. Nossas opiniões são ignoradas, nossas necessidades dispensadas. Somos vistos como fardos, como problemas a serem gerenciados, em vez de pessoas com sabedoria, experiência e histórias que valem a pena ser compartilhadas. Talvez seja por isso que decidi contar minha história, para provar que, mesmo aos 70 anos, mesmo quando o mundo diz que nosso tempo passou, ainda podemos nos manter firmes, ainda podemos exigir respeito, ainda podemos surpreender as pessoas. E você? Já teve que escolher entre amor e respeito na sua própria família. E onde você está agora? Enquanto escuta essa história na sua cozinha aconchegante, no seu trajeto ou na tranquilidade da sua noite, compartilhe seus pensamentos e sentimentos aqui embaixo, porque eu acredito que toda experiência pode ser um lembrete gentil para outra pessoa. Se você gostaria de continuar esta jornada comigo, onde escutamos, aprendemos e crescemos através de cada história, siga o canal para não perder o próximo momento importante. Porque às vezes, apenas uma história é suficiente para aquecer um coração em algum lugar onde é preciso.